Na manhã de 8 de outubro de 1918, na floresta de Argonne, França, um cabo do exército dos Estados Unidos ficou de pé em terreno aberto, completamente exposto ao fogo de 35 metralhadoras alemãs. Ele carregava um rifle de ferrolho de 5 tiros. 17 minutos depois, 28 soldados alemães estavam mortos. Outros 132 haviam se rendido. O avanço americano, que estava paralisado há 3 dias, recomeçou. Alvin Cullum York não era um soldado de carreira. 6 meses antes, ele havia solicitado isenção do serviço militar por objeção de consciência religiosa. Ele acreditava que matar era pecado. O pedido foi negado. O que aconteceu naquela colina não foi resultado de treinamento militar avançado. Foi a aplicação de reflexos adquiridos em competições de tiro de perus selvagens nas montanhas do Tennessee contra a doutrina de infantaria alemã que dependia de volume de fogo concentrado. Este não é um relato sobre heroísmo abstrato. É a documentação de como um homem que considerava a violência uma transgressão moral calculou com precisão matemática que matar 2 dúzias de adversários era o único método disponível para impedir que seus companheiros morressem nos próximos 5 minutos. Quando a sobrevivência coletiva depende da violação de todo instinto de autopreservação individual, o sistema militar não pergunta se você está preparado, ele verifica se você consegue executar. Em 26 de setembro de 1918, o general John Pershing lançou 600 mil soldados americanos contra as posições alemãs entre o rio Meuse e a floresta de Argonne. Era a maior operação conduzida pelo exército dos Estados Unidos até aquele momento. A 8.2ª Divisão, recém-chegada da América, recebeu a missão de penetrar no setor central da linha alemã e avançar 16 quilômetros em 4 dias. Na primeira semana, a divisão avançou 2 quilômetros. As baixas atingiram 30% do efetivo. O problema não era a infantaria alemã, era a geografia. A floresta de Argonne oferecia cobertura natural ilimitada para posições de metralhadoras. Cada crista, cada ravina, cada quebra de elevação havia sido fortificada com ninhos de MG-08 operando em pares ou trios. A doutrina americana dependia de avanços rápidos sob cobertura de artilharia, mas a artilharia não conseguia penetrar a folhagem densa. Os obuses explodiam nas copas das árvores, 20 metros acima das trincheiras alemãs. No dia 7 de outubro, após 11 dias de combate contínuo, a 327ª Infantaria estava parada a 3 quilômetros da ferrovia Decauville, o objetivo estratégico da ofensiva. O caminho estava bloqueado por uma linha de metralhadoras posicionadas ao longo de uma crista arborizada conhecida como Rio 223. A ordem era atacar ao amanhecer do dia seguinte. O 2º pelotão da Companhia G, 328ª Infantaria, entrou na floresta de Argonne com 32 homens. No dia 7 de outubro, restavam 17. O comando do pelotão estava com o sargento Bernard Early, um mecânico de Nova York com 8 meses de serviço. O cabo Alvin York era o 2º graduado. York tinha 30 anos. Ele havia sido recrutado em novembro de 1917, após seu pedido de isenção como objetor de consciência ser negado pelo Conselho de Recrutamento do Condado de Fentress, Tennessee. A objeção tinha fundamento religioso documentado. York era membro da Church of Christ in Christian Union, denominação pacifista que interpretava o mandamento "não matarás" como proibição absoluta. Ele apresentou carta assinada pelo pastor Rosier Pyle, confirmando sua filiação. O Major Edward Buxton, comandante do batalhão, passou 2 noites discutindo teologia com York. Buxton citou passagens do Evangelho de Lucas e da Epístola aos Romanos que justificavam guerra defensiva. York não foi convencido, mas aceitou cumprir ordens. No Camp Gordon, Georgia, York qualificou como expert rifleman, com pontuação de 96 sobre 100. Na qualificação de combate, ele acertou 47 de 50 alvos móveis a distâncias entre 100 e 500 metros. Ele nunca havia disparado um rifle militar antes do alistamento. Sua experiência vinha de competições rurais de tiro de subsistência,
onde caçadores do Tennessee pagavam 25 centavos por disparo e levavam o peru para casa se acertassem a cabeça. A técnica exigia cálculo de vento, compensação de elevação e controle de respiração. Um disparo errado significava perda de investimento. York aprendera a não errar. O ataque começou às 6 da manhã. 3 pelotões da Companhia G avançaram em linha aberta através de floresta densa. A neblina reduzia a visibilidade a 30 metros. Às 06h10, metralhadoras alemãs abriram fogo simultâneo de posições elevadas à frente e à esquerda. 6 homens do pelotão de Early caíram nos primeiros 10 segundos. Hurley ordenou o desdobramento defensivo, mas a formação estava exposta. Não havia cobertura natural. A inclinação do terreno favorecia os atiradores alemães. O tenente Kirby Stewart, comandante do destacamento, ordenou que Early executasse flanqueamento pela esquerda com seu pelotão. A intenção era silenciar as metralhadoras para permitir que o restante da companhia continuasse o avanço. Early iniciou o movimento lateral através de ravina coberta por vegetação baixa. York e outros 16 homens o seguiram. O fogo alemão continuou concentrado na posição original, permitindo que o grupo de flanqueamento se deslocasse sem ser detectado. Após 400 metros, Early avistou trincheira alemã no fundo de um vale. Não havia metralhadoras visíveis. Havia apenas soldados de infantaria, aproximadamente 30, alguns preparando refeições, outros verificando o equipamento. Early ordenou ataque imediato. Os 17 americanos desceram a encosta disparando. Os alemães foram cercados em segundos. Nenhum disparo de resposta foi efetuado. Um major alemão levantou as mãos. Outros soldados o imitaram. Early começou a reunir os prisioneiros quando as metralhadoras abriram fogo. As metralhadoras estavam posicionadas 40 metros acima da trincheira, em uma linha de ninhos escavados ao longo da crista. A trincheira era isca. 6 MG-08 dispararam rajadas concentradas no grupo de americanos. O sargento Early foi atingido no primeiro segundo. 5 outros graduados caíram em sequência. Os alemães capturados se jogaram no chão. Os americanos sobreviventes tentaram correr, mas estavam em terreno aberto. 3 foram mortos antes de alcançar cobertura. Em 15 segundos, restaram 8 soldados americanos vivos, nenhum graduado entre eles. Alvin York estava deitado atrás de um tronco caído a 20 metros da trincheira. Ele não havia sido atingido. Percy Beardsley, George Wills, Michael Sassina, Marion Dymowski, Joe Konotsky, Patrick Donohue e Murray Savage estavam dispersos em um raio de 10 metros. As metralhadoras continuaram disparando. As rajadas cortavam a folhagem acima de suas cabeças. O padrão de fogo indicava que os alemães estavam suprimindo toda a área, não atirando em alvos específicos. York observou os ninhos de metralhadora. Contou 6 posições. Cada posição tinha 2 operadores visíveis. Estimou que havia mais posições fora do ângulo de visão. Ele verificou o rifle. 5 cartuchos no pente. 20 cartuchos adicionais no cinturão. A decisão não envolveu análise ética. Era cálculo de probabilidade. Se ele permanecesse imóvel, os alemães eventualmente ajustariam o fogo ou enviariam infantaria. Todos os 8 morreriam. Se ele disparasse, chamaria a atenção imediata para sua posição. Mas os atiradores alemães teriam que interromper o fogo de supressão, identificar o alvo e reajustar a metralhadora. O intervalo seria de 3 a 5 segundos, tempo suficiente para 5 disparos precisos. Ele não perguntou aos outros soldados o que fazer. Ele mirou o operador mais próximo e atirou. O primeiro soldado alemão caiu. York operou o ferrolho, ejetou o estojo, inseriu novo cartucho e disparou novamente. 2 segundos entre disparos. O segundo alemão caiu. As metralhadoras pararam. Os operadores tentaram localizar o atirador. York disparou mais 3 vezes. 3 alemães caíram. As metralhadoras retomaram o fogo, mas agora direcionado à posição de York. As rajadas atingiram o tronco à sua frente e a terra ao redor. Ele rolou 2 metros para a direita, ficou de joelhos e continuou atirando. Os testemunhos documentados de Beardsley e Konotsky, registrados em inquérito militar 3 dias depois, descrevem o mesmo padrão.
York disparava, deslocava-se, disparava novamente. Cada disparo era seguido de um soldado alemão caindo. As metralhadoras tentavam acompanhar seus movimentos, mas o tempo de reação era insuficiente. Quando o fogo se concentrava em uma posição, York já estava em outra. Ele não disparava rajadas. Ele não disparava por supressão. Cada disparo tinha alvo identificado e distância calculada. As metralhadoras alemãs consumiam 500 cartuchos por minuto em fogo não direcionado. York gastava um cartucho por alvo neutralizado. Após 6 minutos, 15 soldados alemães estavam mortos. As metralhadoras pararam de disparar. Não por decisão tática, mas porque os operadores estavam mortos ou feridos. York continuou atirando em qualquer alemão que se movesse nas trincheiras superiores. Até aqui, a ação de York parece uma aplicação lógica de habilidade de tiro contra alvos mal protegidos. Um atirador excepcional eliminando operadores de metralhadora através de precisão superior. Mas o que os relatórios oficiais alemães capturados revelam altera completamente essa interpretação. Os soldados alemãos nas trincheiras superiores não estavam mal protegidos. Eles estavam deliberadamente expostos. O tenente Paul Vollmer, comandante da 120ª Divisão Landwehr de Württemberg, havia ordenado que os operadores de metralhadora ficassem visíveis. A tática padrão alemã em situação de emboscada era manter um grupo de infantaria exposto para atrair fogo inimigo, enquanto as metralhadoras identificavam as posições dos atiradores. Vollmer esperava que os americanos disparassem rajadas de rifle com múltiplos atiradores, revelando suas posições. As metralhadoras então concentrariam fogo e eliminariam todo o grupo. Mas havia apenas um atirador, e ele não revelava sua posição através de volume de fogo. Ele disparava uma vez, matava um operador e desaparecia. Após 6 minutos, Vollmer percebeu que a tática de exposição estava alimentando um atirador que não errava. Ele ordenou carga de baioneta. 6 soldados alemães saíram das trincheiras e correram em costa abaixo em direção a York. York largou o rifle. Ele não tinha tempo para trabalhar o ferrolho 5 vezes. Ele sacou a pistola Colt MU-911 do coldre. O treinamento militar americano ensinava a atirar no adversário mais próximo primeiro. York fez o oposto. Ele atirou no último soldado da fila. A razão estava documentada em sua declaração ao Major Buxton. Eu atirava perus do mesmo jeito. Se você atirar no da frente, os outros voam. Se atirar no de trás, os da frente não percebem. Ele disparou 7 vezes. 7 soldados alemães caíram. A distância variou de 25 a 8 metros. O 6º soldado alemão alcançou a posição de York e tentou cravar a baioneta. York desviou, socou o alemão no rosto e atirou a queima-roupa. Vollmer, observando da trincheira superior, entendeu que não havia solução tática. Ele gritou em inglês: "Não atire mais, vou me render." Vollmer desceu a encosta com as mãos levantadas. Atrás dele, 90 soldados alemães saíram das trincheiras e fizeram o mesmo. York manteve a pistola apontada. Ele ordenou que os alemães descessem até a trincheira inferior e se juntassem aos prisioneiros já capturados pelo sargento Early. Vollmer tentou negociar. Ele ofereceu entregar todas as armas em troca de tratamento adequado aos feridos. York respondeu que não havia negociação. Ele ordenou que todos os soldados alemães nas posições de metralhadora descessem imediatamente ou ele retomaria o tiroteio. Mais 42 alemães emergiram das trincheiras. O total de prisioneiros chegou a 132. York estava sozinho. Os outros 7 soldados americanos permaneciam em cobertura, feridos ou sem munição. York ordenou que os prisioneiros formassem coluna e começassem a marchar em direção às linhas americanas. Ele posicionou Vollmer na frente, apontou a pistola para a cabeça do oficial alemão e declarou que, se qualquer prisioneiro tentasse fugir, ele atiraria no comandante primeiro. A coluna atravessou 2 quilômetros de floresta. Durante o percurso, ela passou por outras posições alemãs. Metralhadoras adicionais abriram fogo, mas pararam ao perceber que estavam atirando em seus próprios soldados. Mais alemães se juntaram à coluna de prisioneiros. O número final entregue nas linhas americanas
foi de 132. Quando York entregou os prisioneiros ao comando da 300ª da Infantaria, às 10h30, o major George Buxton não acreditou no relato inicial. Buxton ordenou contagem formal dos prisioneiros, registrou 132, incluindo 3 oficiais. Ordenou contagem dos soldados alemães mortos deixados no campo de batalha. Patrulhas de reconhecimento retornaram com contagem de 28 corpos. Buxton interrogou York, os 7 sobreviventes americanos e o tenente Vollmer separadamente. Os relatos eram consistentes. Buxton então conduziu inspeção no local da ação. Contou 35 posições de metralhadora ao longo da crista. Todas haviam sido abandonadas. Registrou que cada posição tinha pelo menos um operador morto. A investigação formal foi conduzida pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos em março de 1919. O relatório oficial concluiu que York eliminou 28 soldados alemães através de tiro de precisão, forçou rendição de 132 prisioneiros e silenciou 35 metralhadoras, permitindo o avanço da 82ª Divisão. York recebeu a Medal of Honor em 18 de abril de 1919. O Marechal Ferdinand Foch, comandante supremo das forças aliadas, declarou que a ação de York foi a maior façanha individual realizada por qualquer soldado dos exércitos europeus. A ação de York viola todos os princípios da doutrina de infantaria de 1918. O Manual de Combate do Exército dos Estados Unidos, Infantry Drill Regulations 1911, estabelecia que soldados sob fogo de metralhadora deveriam buscar cobertura imediatamente e responder com fogo de volume para supressão. A doutrina alemã era idêntica. O manual MG-0815 Maschinengewehr instruía que operadores de metralhadora deveriam manter fogo contínuo em área ampla para impedir movimento inimigo. Ambas as doutrinas assumiam que infantaria operava em grupos de 12 a 30 soldados, com apoio de outras unidades à distância de comunicação. York operou sozinho. Ele não tinha possibilidade de apoio. Ele não tinha comunicação. Ele enfrentou proporção de força de aproximadamente 15-1. A decisão de não buscar cobertura e manter postura ofensiva era tecnicamente suicida. Mas York entendeu que a doutrina alemã tinha uma falha estrutural. Ela dependia de volume de fogo para compensar imprecisão. As metralhadoras alemãs MG-08 disparavam 450 a 500 cartuchos por minuto, mas a dispersão de impacto em 200 metros era de aproximadamente 1,5 metros. Para atingir um alvo humano, a doutrina exigia que múltiplas rajadas fossem disparadas na mesma área. York disparava um cartucho único. A dispersão do rifle Springfield M1903, em 200 metros, nas mãos de atirador qualificado, era inferior a 10 centímetros. Enquanto os alemães tentavam atingir área, York atingia cabeças. A vantagem técnica das metralhadoras era anulada pela incapacidade de identificar e engajar alvos individuais com velocidade. Após retornar aos Estados Unidos em maio de 1919, Alvin York participou de cerimônias públicas em Nova York, Washington e Nashville. Ele foi fotografado, entrevistado e solicitado a recontar a ação repetidamente. Em todas as declarações públicas, ele repetiu a mesma frase: "Eu não queria matar aqueles homens, mas era eles ou meus companheiros." York recusou todas as ofertas comerciais. Empresas ofereceram contratos de propaganda avaliados em $250 mil, quantia equivalente a mais de $4 milhões em valores atuais. Ele recusou. Ele retornou para Pall Mall, Tennessee, e trabalhou como fazendeiro. Ele usou o dinheiro arrecadado por doações públicas para financiar construção de escolas rurais no condado de Fentress. Em entrevistas posteriores, conduzidas por historiadores militares nas décadas de 1920 e 1930, York descreveu o evento de 8 de outubro como o dia em que eu quebrei meu compromisso com Deus. Ele nunca definiu a ação como heroísmo. Ele definiu como o que era necessário naquele momento. Ele morreu em 2 de setembro de 1964, aos 76 anos.
No funeral, veteranos da 82ª Divisão leram carta escrita por York em 1954, endereçada a ex-combatentes. Se algum de vocês enfrentar situação onde matar é a única forma de salvar seus companheiros, façam o que eu fiz. Depois, peçam perdão. Deus entende necessidade. A ação de York não alterou a doutrina militar americana imediatamente. O exército continuou enfatizando fogo de volume e supressão como táticas primárias de infantaria durante a década de 1920. Mas o relatório de Buxton foi incorporado aos estudos de caso da Infantry School, em Fort Benning, Geórgia, em 1925. A análise tática focou na relação entre precisão individual e efetividade de fogo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos introduziu programas de treinamento de atiradores, designados em nível de pelotão. A função foi baseada diretamente no modelo de York. Um soldado com habilidade de tiro superior, operando como elemento de precisão dentro de unidade de infantaria regular. O Springfield M1903, rifle usado por York, foi substituído pelo M1 Garand em 1936. Mas o programa de qualificação Expert Rifleman manteve os mesmos padrões de precisão estabelecidos em 1918. Em 1969, durante a Guerra do Vietnã, o Corpo de Fuzileiros Navais instituiu o programa Designated Marksman, formalizando a função de atirador de precisão em unidades de infantaria. O manual de treinamento citava explicitamente a ação de York como fundamento tático. A lição não era que um soldado individual poderia vencer batalha sozinho. A lição era que precisão sob pressão extrema poderia compensar desvantagem numérica quando o volume de fogo falhava. Em 8 de outubro de 1918, um soldado que havia solicitado isenção de combate por objeção religiosa matou 28 adversários em 17 minutos e capturou 132 prisioneiros. Ele não violou as regras de engajamento. Ele não executou prisioneiros. Ele não disparou contra soldados que se rendiam. Todos os 28 mortos eram combatentes ativos que estavam atirando ou tentando matá-lo. O que torna a ação de Alvin York historicamente significativa não é a contagem de baixas, é a demonstração de que reflexos adquiridos fora do contexto militar, competições rurais de tiro de subsistência, podiam ser mais efetivos que treinamento formal quando aplicados sob condições que anulavam vantagem doutrinária. As metralhadoras alemãs representavam superioridade técnica incontestável. A infantaria alemã operava sob doutrina testada em 4 anos de guerra de trincheiras. A posição tática era defensiva e fortificada. York venceu porque aplicou o método incompatível com qualquer doutrina. Ele tratou o combate como competição de tiro, onde cada disparo tinha custo individual e erro não era permitido. A 82ª Divisão alcançou a ferrovia Decauville no dia seguinte. O avanço que estava paralisado há 3 dias foi retomado. As baixas americanas no setor caíram 40% após a neutralização dos ninhos de metralhadora. A guerra terminou 33 dias depois. York retornou para o Tennessee. Ele nunca disparou outro tiro em combate. A lição militar permanece. Quando a sobrevivência coletiva depende da violação de todo o instinto de autopreservação individual, o sistema não procura soldados dispostos a morrer. Ele procura soldados capazes de calcular, sob fogo direto, que matar com precisão é mais eficiente que morrer com coragem. Alvin York fez esse cálculo e viveu tempo suficiente para passar o resto da vida pedindo perdão por tê-lo feito corretamente.